E os pronomes indefinidos? Agora nós vamos ver os pronomes indefinidos, tá? São aqueles que se referem a substantivos de modo vago, impreciso, genérico, sem colocar aí claramente uma característica ou indicar claramente do que ele está falando. Então aqui, ó, dinheiro algum terá sido deixado por ela. Eu não estou falando a quantidade de dinheiro, eu estou deixando de maneira imprecisa que dinheiro que é esse, qual a quantidade. Então esse algum aí é um pronome indefinido. Então algum, nenhum, tá? E por aí vai. Olha lá. Quais são os pronomes indefinidos então? Aqui. Algum, nenhum, todo, outro, tá? E os invariáveis. Alguém, ninguém, tudo. Tá aqui, ó. Muito, poucos, vários, tanto, quanto, qualquer. Outrem, nada, cada, algo. Todos esses são os pronomes indefinidos. Ou seja, muitas dessas palavras aqui pode não ser pronome. Por exemplo, o pouco pode ser advérbio. Você tem que verificar. Lembrar. Pronome está ligado a substantivo. Então, como é que eu sei que o muito é um pronome e não é um advérbio? Porque o advérbio não se liga a substantivo. Tá? E advérbio não vai para o plural. Se eu falar assim, muita gente, o muito é um pronome. Tá? Por quê? Porque eu estou flexionando com gente. O muito é invariável se ele for advérbio. Então eu falo assim, a janela está muito aberta. O muito vai ficar no masculino e o aberta no feminino, porque o aberta não é substantivo, o aberta é adjetivo. Então muito é advérbio. Tá? Então, lembre, para ser pronome qualquer uma dessas palavras, deve estar ligado a substantivo. Se não estiver ligado, é porque não é pronome, pode ser advérbio. Tá bom? Então, os pronomes indefinidos também aparecem na forma de locuções. Para quem não lembra o que é locução, são duas ou mais palavras com a função de apenas uma. Então, aqui, ó. Cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, todo aquele que, tá? E por aí vai. São pronomes indefinidos na forma de locução, mais de uma palavra. Ou seja, está acompanhando o substantivo, mas está dando a perspectiva de imprecisão a esse substantivo. É um pronome indefinido, tá? Então, quando a pessoa diz assim, aquela famosa frase, toda e qualquer pessoa, que esse toda e qualquer pessoa é um pronome indefinido, tá? Pronomes interrogativos. Para que serve o pronome interrogativo? Para fazer perguntas. São os pronomes indefinidos que, quem, qual, que, empregados em frases interrogativas. Fácil demais. Então, aquele que eu utilizo para iniciar uma pergunta. Quem esteve aqui? Esse quem é um pronome interrogativo. Tá? Beleza? Qual foi a idade em que ele percebeu que era músico? Tá? O qual é o pronome interrogativo? Tá? Então, o pronome interrogativo é aquele que você usa inicialmente para fazer pergunta. Beleza? Vamos lá, ó. Que dia é hoje? Ó, o quê? Pronome interrogativo. Por que motivo não veio? Tá vendo? Porque aqui também é um pronome interrogativo. Notem que esse porquê aqui ele pode aparecer no final de uma frase também. Tá? Só que quando ele aparece no final da frase, você coloca o acento circunflexo. Tá? Coloca a vírgula e acento circunflexo. Você pode dizer assim, ó, ele não veio, vírgula. Por quê? Esse porquê com acento circunflexo. Qual será? Quantas pessoas moram aqui? Tá? Então, ó, o que, qual, porquê, quantas, tudo são pronomes interrogativos. Estão sendo utilizados para fazer perguntas. Tudo bem? Beleza? Bom, agora nós vamos entrar na boa e velha colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos, tá? Colocação pronominal. Isso, cara, quase todo concurso pede isso. Colocação pronominal. Eu coloco o pronome antes, depois, no meio. Quando eu coloco antes, quando eu coloco depois, quando eu coloco no meio. Por que eu coloco antes, por que eu não coloco? Por que eu não posso iniciar uma frase com pronome oblíquo?
apesar de na fala nós temos várias frases iniciadas com pronome oblíquo. Por quê? Tá? Então é isso. Bom, existem 3 posições para que você coloque o pronome oblíquo. Lembra do pronome oblíquo? Átono, pronome oblíquo átono. O meu, o teu, o seu, o nos, o vos, o oso e etc. Tá? O as, o lhe, em relação ao verbo. Então vejam bem, tá vendo aqui a palavra verbo? Ó, verbo, se você não percebeu, tá aqui, ó, a palavra verbo. Aqui é só para você verificar. Se eu coloco antes do verbo, eu vou ter a posição do pronome chamada de próclise. Então ela vai estar na posição proclítica ou proclítico. O pronome vai estar na posição proclítica ou ele vai ser proclítico. Se eu tiver o pronome no meio do verbo, então eu vou ter a chamada mesóclise, meso, meio. Ok? E se eu tiver o pronome depois do verbo, eu terei a ênclise, tá? Então, só para lembrar de pré, antes, tá? Antes da escola, pré-escola. Antes da escrita, pré-escrita. Antes do vestibular, pré-vestibular. Antes da história, pré-história. Antes da República Tcheca, não. Olha só. Então, se tiver antes do verbo, próclise. Esses pronomes aqui, eu vou chamar de próclise. No meio, mesóclise. E depois, ênclise. Não esqueçam que pode aparecer também as expressões proclítico, mesoclítico ou enclítico. Essas palavras têm a ver com próclise, ênclise e mesóclise, tá? Não esqueçam disso. E agora nós vamos ver como e quando nós usamos a próclise, a ênclise e a mesóclise, tá bom? Vamos lá. Quando é que nós usamos a próclise? Preste atenção. Nós só vamos utilizar a próclise quando nós tivermos as chamadas partículas atrativas. Palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Que pronome? O pronome oblíquo, obviamente. O P, o meu, o te, o se, o lhe, o nos, o vos, etc. Esses pronomes só vão ser colocados antes do verbo se antes desse verbo tiver uma palavra atrativa, uma palavra que atrai esse pronome para antes do verbo. Então aqui, ó, próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Ocorre quando alguma palavra atrai o pronome, tá? Então quais essas palavras ou quais palavras atraem o pronome? É isso que a gente vai saber. Mas antes, anota aí. Existe uma ordem pré-estabelecida, uma ordem canônica, uma hierarquia para a colocação desses pronomes. Então, a primeira regra que eu observo, gente, eu não observo outras, a primeira que eu vou observar é a regra da próclise. Por quê? Porque se houver possibilidade de colocar o pronome antes do verbo, ou seja, se eu tiver uma partícula atrativa, não importam as outras regras. Eu vou usar a próclise. A próclise é prioridade. Ela está na frente. Ela é que você tem que observar primeiro. Eu só uso a mesóclise se não der para usar a próclise. Ah, não deu para usar a próclise. Bom, agora eu vou pensar na mesóclise. Por quê? Porque a mesóclise é a segunda na hierarquia. Ok? Ela é a segunda na hierarquia. E a ênclise é a última. Ou seja, eu só uso a ênclise se eu não tiver condição de usar nem a próclise e nem a mesóclise. Entendeu bem? Então a primeira coisa que eu observo é se é possível usar a próclise. Se for possível usar a próclise, então eu uso a próclise. Não deu para usar a próclise? Beleza, então eu vou verificar se dá para usar a mesóclise. Não deu para usar a mesóclise? Aí sim eu uso a ênclise, que é a regra geral. Tá certo? Então vamos lá. Olha lá. Quais são as palavras que atraem o pronome para antes do verbo? Tá aqui, é isso que você tem que saber. Primeiro, palavras de sentido negativo. Tá vendo não? Tá vendo nada? Foi colocado antes do verbo. É por isso que eu coloquei o me antes do verbo na posição de próclise. O me está antes do verbo, então ele é próclise. Ele está proclítico. Por que eu coloquei?
Porque tenho aqui uma palavra de sentido negativo. Então é errado, do ponto de vista gramatical, eu dizer não abandone-me. Não abandone-me. Não, é não me abandone. Por que eu coloquei o me abandone? Por causa do não. Tá? Nada o fará desistir. Por que eu coloquei esse o aqui antes do fará? Por que eu não coloco nada fará o desistir? Por quê? Porque o nada está atraindo o pronome para antes do verbo. Então essa é a primeira palavra atrativa. Palavra de sentido negativo. É a que mais aparece, que você tem que saber quando você utiliza, quando está ali na frase para colocar a próclise. Tá? Palavra de sentido negativo. Beleza? Segunda, pronomes indefinidos, relativos e interrogativos. Pronomes indefinidos, relativos e interrogativos também são utilizados para você colocar a próclise. Então aqui, ó, alguém não é um pronome indefinido? Alguém me chama, tá vendo me antes do verbo? Por que eu coloquei na posição de próclise? Porque o alguém está atraindo esse pronome para antes do verbo. O livro que lhe emprestei, o livro o qual lhe emprestei, nós vimos agora há pouco o pronome relativo. Então esse pronome relativo sempre, todas as vezes, atrai o pronome para antes do verbo. Tá? Beleza? Tranquilo? Então tá aqui, ó, próclise aqui por quê? Porque o me antes do verbo, por causa do alguém. Porque o lhe antes do verbo, por causa do que, os dois pronomes. Tudo bem? Então, ó, palavra de sentido negativo atrai. Pronome indefinido, relativos e interrogativos também atraem o pronome para antes do verbo. Posição de próclise. Eu devo obrigatoriamente usar a próclise. Ó, que mais? Olha só. Aqui se trabalha. O que é isso, gente? Isso eu vou só... Me permitam aqui, para a gente não parar a aula. Olha só, me permitam aqui que eu preciso colocar aqui. Está aqui, pronto. Pronto, resolvemos o problema. Está aqui. Aqui. Outro, o que mais atrai o pronome para antes do verbo também? Os advérbios que não apareçam pausa, ou seja, que não tenha vírgula. Tá? Então nós já vimos lá, quem atrai? Partícula de negação atrai? Atrai. Os pronomes indefinidos, relativos e interrogativos também. E aqui os advérbios, vejam, advérbios que não tenham pausa, ou seja, se eu colocar uma vírgula aqui, eu já não uso mais a próclise, tá? Eu só vou só se não tiver vírgula. Se não tiver vírgula, então aqui é uma partícula atrativa. Eu não posso falar aqui trabalha-se. Aqui trabalha-se está errado, por causa do aqui. Aqui se trabalha. Tá vendo aqui, ó? Aqui se trabalha com a vírgula, tá errado. Se eu colocar a vírgula, eu tenho que colocar aqui trabalha-se, tá? É sem a pausa. Tem vírgula em qualquer situação, eu não uso mais a próclise. A próclise só é utilizada quando eu tenho a partícula de atrativa aqui, mas sem a pausa, sem a vírgula. Beleza? Tranquilo? Ok. O que mais atrai então, gente? Além desses que nós já vimos, quais as outras partículas atrativas que atraem o pronome para antes do verbo na posição de próclise? Ó, conjunções subordinativas, tá? Então as conjunções subordinativas também. O quando, te encontrei, eu só uso o te antes do encontrei por causa do quando. Tem uma música do Caetano Veloso que ele fala assim: um amor assim delicado, quando torna-se mágoa. Ó, quando torna-se mágoa, na música pode por causa da liberdade poética. Agora, num texto normal, você não pode colocar quando torna-se mágoa. É quando se torna mágoa. Por quê? Porque o quando é uma conjunção subordinativa que atrai o pronome para antes do verbo. Tá? Havia também um presidente, um ex-presidente do Brasil, vocês já ouviram falar, obviamente, o Vassourinha, como é o nome? O Jânio Quadros. O Jânio Quadros tem uma célebre frase que ele falou, que é a seguinte: filo porque quilo. Vale a pena colocar aqui, ó, aqui no cardzinho, ó, filo porque quilo, tá? Então aqui acontece, a gente vai
verificar que aqui é o verbo fiz. Então, quando o verbo termina em Z e você tem o pronome o, você tem que tirar o Z e acrescentar o lo. Então, é filo. Perfeito. Não tem nada que atraia o pronome para antes do verbo. Então, aqui é ênclise. Agora, esse porquê aqui é uma conjunção subordinativa. Tá? Então, aqui, ele, apesar de querer falar bonito, ele se equivocou na estrutura aí da colocação pronominal. Tá aqui, ó. Teria que ser filo porque o quis e não quilo. O lo aqui não pode ser colocado depois do verbo, porque o porquê, sendo conjunção, a conjunção atrai esse pronome para antes do verbo. Tá? Então teria que ser filo porque o quis, e não filo porque quilo. Certo? Apesar do efeito ter ficado legal, né? Filo porque quilo. Também perguntaram para ele assim, por que o senhor bebe? Ele fala, bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Né? Lindo isso. Bom, quando te encontrei já era tarde, tá? Eu coloquei o T aqui, porque usei o quando. Veja bem, também se usa próclise nas frases optativas, que exprimam desejo. E quando há gerúndio precedido pela preposição em, Deus te ajude, em se falando de festa, ele se alegrou. Então, em se falando, em se tratando, em se dizendo, em me dizendo, em se tratando, é muito, muito comum se utilizar. Também nós usamos a próclise, tá? Aqui, ó. Em se tratando, em me dizendo, em se tratando de estudar, o Ricardo é 10. Em se tratando, tá? Que é o gerúndio, tá? O gerúndio mais a preposição. Belezinha, gente? Então a próclise é a primeira da lista, tá? Tiver uma dessas questões, uma dessas partículas atrativas, eu uso a próclise independente de outra. Agora, não há nenhuma partícula atrativa. Não há nada que atraia o pronome para antes do verbo. Quem que eu uso? Quem que eu uso não. Quem que eu posso utilizar agora, que eu posso verificar? A mesóclise, que é quando o pronome, como nós vimos lá atrás, está no meio do verbo. Bom, mesóclise é a colocação do pronome dentro do verbo. Ocorre com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, ó, quais as condições para eu usar a mesóclise? Verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Desde que eu não consiga usar a próclise. Porque se der para eu usar a próclise, mesmo que o verbo esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu vou usar a próclise. A próclise é prioridade. Ela está no topo. E hierarquicamente ela é a primeira. Só uso a mesóclise se eu não puder usar a próclise e o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tá? Então aqui, ó. Encontrá-lo-ei. Encontrá-lo-ei. O que é encontrá-lo-ei? É encontrarei, tá? Ó, encontrarei. E o pronome o, tá? O que eu faço aqui, ó? Eu vou até o R e separo o verbo, ó. Encontrar. Certo? Eu vou até o R e separo. Quando o pronome é o, a, os, as, eu tenho que tirar esse R e acrescentar L ao pronome, tá? Vamos colocar em vermelho, tá? Encontrar-lo, e aí eu coloco o final do verbo aqui, ó. Ei, tá? Encontrá-lo-ei. Pronto, é encontrarei. Futuro do presente. Tá, beleza. E aqui, ó. Nunca o encontrarei. Tá vendo aqui, ó, que o verbo continuou no futuro do presente e eu já não coloquei o pronome no meio do verbo, não coloquei nunca encontrá-lo-ei. Por quê? Porque o nunca atrai o pronome para antes do verbo. Então, se eu tiver a condição de usar a próclise, o que vale é a próclise, não a mesóclise, tá? Mesóclise só se não tiver nenhuma partícula atrativa. Ó, futuro do presente. Encontrarei, fica encontrá-lo-ei. Perderei, com o o fica perdê-lo-ei. Pagarei, pagá-lo-ei. Beleza? Vamos lá. E a ênclise? Gente, a ênclise é regra geral. Quando que eu uso a ênclise? Eu uso a ênclise quando
eu não puder nem usar nem a próclise, eu não puder usar nem a próclise, agora ficou difícil falar para minha próclise. Quando eu não puder usar a próclise, ou quando eu não puder usar a mesóclise. Então, sobrou a ênclise, eu uso a ênclise. Então, a ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. Ocorre quando nenhuma palavra exige a próclise ou a mesóclise. Pronto. Tá? Então, por exemplo, seria correto, vamos analisar, dizer eu te amo. Apesar da fala tá correta, mas... E aí eu vou dizer para vocês que existem muitos gramáticos, filólogos e esses nomes esquisitos todos aí, que defendem que esta tradição de usar a mesóclise é uma tradição da língua portuguesa lá de Portugal, que no Brasil nós não temos essa tradição. Os grandes escritores, eu não sei se é o Oswald de Andrade, que tem um poema chamado Pronominal, que ele fala exatamente da colocação do pronome. O brasileiro não fala amo-te, ele fala te amo, ou te amo, ou te amo, dependendo da região. Né? Então, gramaticalmente, o te amo estaria incorreto. Por quê? Porque você está iniciando uma frase com a próclise. E, se você lembrar bem, a próclise só pode ser utilizada se houver uma partícula atrativa. Como aqui não tem nenhuma partícula atrativa, então o te amo estaria equivocado. Concorda comigo? Mas na fala existe. Então, quando que nós usamos a próclise? A ênclise. Quando não há nem condição de usar a próclise nem a mesóclise, tá? No início do período você nunca usa porque você não vai ter nada para atrair o pronome para antes do verbo. Então, respondeu-me com indagação. Ou, em orações iniciadas por gerúndio. Aline sairá, levando-te com ele. Não tem nada que atraia o pronome para antes do verbo. Tá? Minha filha, diga-me, nada que atraia o pronome para antes do verbo. Em suma, nós usamos a próclise quando não há possibilidade de usar nem a ênclise, nós usamos a ênclise quando não dá para usar nem a próclise e nem a mesóclise. Ela seria a regra geral. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios agora, moçada? Vamos lá para a gente terminar a nossa aula? Então vamos lá, que eu estou animado hoje. Estou animado, tá? Essa aula está sendo gravada agora no final da noite, véspera de feriado. Eu não bebo, mas tem gente que bebe por mim. E por aí vai, beleza? Então vamos lá, olha lá. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Se amam muito mais, ela está dizendo que as pessoas amam a elas mesmas ou umas às outras. Claro, umas às outras. Isso aqui é chamado de pronome recíproco. Ou pronome reflexivo recíproco. Tanto faz, tá? Você também sente isso? Tá? Então aqui a Mafalda está dizendo que as pessoas amam umas às outras muito mais. Esse é o quadrinho número 1. Como fico feliz, quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Eu então, você nem imagina o quanto eu me amo. Essa aqui, ela não entendeu como pronome reflexivo recíproco. Ela entendeu como pronome reflexivo, quer dizer, a pessoa ama a si mesma. Então, no primeiro, o pronome é reflexivo recíproco, ou pronome recíproco. No segundo, o pronome já é um pronome reflexivo. Esta mocinha aqui está entendendo que o pronome é reflexivo, ama a si mesmo. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Ora, se ela entendeu como pronome reflexivo, aqui não vai ser diferente. Aqui ela está dizendo, por que as pessoas amam a si mesmas no Natal? Então vejam, no primeiro quadrinho eu tenho pronome recíproco, no segundo eu tenho pronome reflexivo, e no terceiro eu tenho pronome reflexivo. Tá? Então vamos lá. Observando a fala das personagens, analise o emprego do pronome se e o sentido que adquire no contexto. No contexto da narrativa, é correto afirmar que o pronome se, em indica reflexibilidade e equivale a si mesmas? Não. No indica reciprocidade. Tá? Reflexividade, não. Em 2, indica reciprocidade e equivale a si mesma? Não. Reciprocidade equivale a um ao outro.
O a si mesma, a si mesmas, a si mesmo, indica reflexão, reflexividade, tá? É quem não sabe falar é você, cabeçudo. Tô com problemas, tá? Tô com problemas de fala. Então, olha aqui. Na primeira, não indica reflexividade, indica reciprocidade, tá? Então, não é. Na 2, não indica reciprocidade. A mocinha entendeu como pronome reflexivo. Vamos ver as outras. Em 3, indica reciprocidade e equivale a umas às outras. Não. Em 3 também é pronome reflexivo. Nós vimos lá. Ó, então só pode ser AD, né? Ou AD não, tem aí ainda. Em 1 e 3, indica reciprocidade e equivale a umas às outras. Não. Em 1 indica reciprocidade, em 2 e em 3 indica reflexão. Isso aí tem que anotar para não entender, para não esquecer. Bom, vamos lá. Em 2 e em 3 indica reflexividade, certo? Certo. E equivale a si mesma e a si mesmas respectivamente. Beleza, ó. Em 2, como fico feliz de dizer que você também se ama, quer dizer, ama a si mesma. E depois, por que será que as pessoas se amam? Amam a si mesmas. Tá? Então, é a alternativa E, de elefante. Tudo bem? Beleza? Vamos à restante. Vamos lá, ó. Para mim falar ou para eu falar? Quem que vai falar? Não sou eu? Sujeito eu não uso pronome pessoal do caso oblíquo. Eu uso pronome pessoal do caso reto. Então, se aqui é sujeito, só pode ser a letra B ou a letra E. Não, as outras não podem falar. Tá? Para eu falar consigo, com ele ou contigo? Hein? Para eu falar com ele ontem ou para eu falar consigo ou contigo? Ou consigo? Para eu falar se é a B e a E, então é para eu falar com ele. Tá? Para eu falar com ele ontem, era para eu falar com ele ontem, mas não o encontrei ou lhe encontrei. Essa aqui é interessante, porque é o ou lhe encontrei. Presta atenção. Ó. Encontrei. Certo? Como é que eu sei que é o ou que é lhe? O, a, os e as serão utilizados para substituírem o objeto direto. O lhe e o lhes serão utilizados para substituírem o objeto indireto. Então aí você tem que perguntar ao verbo. Quem encontra, não encontra algo? Encontra. Então o verbo é transitivo lá nas aulas de sujeito, objeto direto. Nós já vimos isso. Quem encontra, encontra algo. Se a pergunta for o quê, o verbo não é verbo transitivo direto? É. Então encontrei um verbo transitivo direto. Ele vai ter como complemento um objeto direto. Então não pode ser o lhe. Tem que ser o. Tá? Tem que ser o. Então vai ser a alternativa E. Ó. Era para eu falar com ele ontem, mas não o encontrei em parte alguma, tá? O aqui. Beleza? Então vai ser a alternativa E de elefante. Tudo bem? Alternativa E de elefante está aqui. Joia? Beleza? Então mais uma questão aqui, ó. Que frase é seguida de forma capaz de substituir corretamente a expressão em destaque? Ó, eu quero falar, já tá? Eu quero falar com o senhor, quer dizer, eu quero falar consigo? Não, se é com o senhor, eu quero falar contigo e não consigo. Letra A não é. Os documentos ficarão conosco próprios? Não, não dá para colocar isso conosco, por causa do próprios aqui, tá? Então se eu tiver uma palavra depois aqui, é com nós próprios. Aqui, ó. Excelência, pedidos de vossa excelência são ordens, tá? Excelência, pedidos vossos são ordens? Não. Lembra que nós falamos, vossa excelência não tem pronome de segunda pessoa, tem pronome de terceira. Então eu falo, vossas excelências, pedidos seus
São ordens, é seus e não vós, tá? Excelência, trouxe com vossa excelência os documentos, ou seja, trouxe consigo os documentos, com ele próprio? Beleza, consigo por quê? Porque é terceira pessoa, tá? Terceira pessoa. Então, se é terceira pessoa, é consigo, alternativa D. Ó, conheço o Senhor de outro lugar. Conheço-lhe de outro lugar? Não. Lembra? Acabamos de fazer uma agora. Por que não pode ser o lhe? Ó, porque quem conhece não conhece algo? Conhece. Conhece o quê? Então teria que ser conheço-o de outro lugar. O objeto, o verbo transitivo direto exige o, a, os e as como complemento para o objeto direto, como substituição ao objeto direto, tá? Então aqui a alternativa correta, tá? É a alternativa D de dado. Beleza? Tranquilos? Ok? Então, vou deixar vocês aqui com a nossa frase, tá? Que é uma das frases que eu utilizo aqui, que você deve pensar sobre o assunto. Desejar não é suficiente para adquirir. É necessário, é preciso acreditar, tá? Assim como nós acreditamos em você, assim como nós temos certeza da sua vitória, você também tem que acreditar, tá? Você também tem que acreditar. Se você acredita, você pode. Tudo bem? Um abraço. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Clique like.